Pilhado não para de elogiar o futebol de Zubeldia antes desse grande clássico contra o Palmeiras, e também vamos relembrar a época que teve uma grande polêmica entre o presidente e Abel Ferreira na arbitragem do Paulistão. Se liga só nisso, mano. E é o São Paulo. Vanderlei Nogueira gosta quando eu começo assim eufórico, porque é o São Paulo do Zubeldia, meu amigo. É o São Paulo que tem coragem. É o treinador que chega dando lição para muito treinador covarde no futebol brasileiro. Porque como a gente vê aqueles treinadores do futebol brasileiro que não querem perder. Não vou perder, vou me defender, vou achar um golzinho, não posso perder o cargo, tenho que defender meu cargo. O Zubeldia chegou, na estreia dele fora de casa, ele botou 4 atacantes. Então eu quero muito que outros treinadores frouxos do futebol brasileiro vejam o que o Zubeldia faz. Porque pode dar errado? Pode, mas ele já ganhou meu respeito. Ganhou meu respeito pela coragem, ganhou meu respeito porque ele quer jogar futebol, porque ele não pensa só em se defender. E é um Zubeldia que animou o torcedor são paulino. Pode dar errado? Pode. Mas aí eu já vou chamar aqui o Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, Zé Manuel, porque eu concordo. É impossível você ver o trabalho de alguém com 3 dias de treino. Mas a coragem, a ousadia e o estilo de alguém se tornou possível. Porque o São Paulo foi outro ontem. Luciano, Caleri. Eu quase tô falando Carelli porque é o nome do meu médico, que fez minha cirurgia. Aí eu fico confundindo. Caleri, Luciano, o André Silva e o Ferreirinha. O cara jogou com 4 atacantes, jogou bem e ganhou por 2-0 fora de casa. Você está entusiasmado, talvez seja porque não está sentindo dor nenhuma, graças a Deus, aquela coisa toda. Mas é muito cedo para a gente ter uma avaliação. Agora, é bom ganhar? Sim. Estreou fora de casa, num ambiente que ele conhecia, porque passou por lá, né? Trabalhou no Barcelona, trabalhou na LDU. Então, sem dúvida alguma, é importante. Vencer é bom. Ele é um treinador argentino, que tem um sangue, digamos assim, quente, né? Antes de a bola rolar, todo mundo já sabia. Ele vai entrar em rota de colisão com a arbitragem, e aquelas coisas todas. E ele não tem por que se acovardar. Mesmo que ele tomasse uma pancada ontem em Guayaquil, não seria demitido. Então era uma situação confortável, mostrar realmente que ele quer alguma coisa que seja eficiente. É isso que eu vejo. Eu vejo que tem que ter muita calma com relação a isso. Outros treinadores já chegaram ganhando, tentando mostrar alguma coisa e depois perceberam que não conseguiram. É o matador do time do São Paulo, faz gol de tudo que é jeito. Inclusive o gol de cabeça que ele fez de costas. Atrás. Eu acho que foi o gol mais bonito que eu já vi de cabeça na minha vida. Ontem ele se isolou como o 3º maior artilheiro do São Paulo na história da Libertadores. Deixou para trás o Pedro Rocha, o Miller e o Palinha. Olha aí. Só está atrás do Luiz Fabiano e do Rogério Ceni. E é o maior artilheiro estrangeiro do São Paulo na história da Libertadores. Ele se tornou. É Luiz Fabiano e Rogério Ceni só tem mais gol que ele. O resto ele tem, é o 3º na história. Ou seja, é um cara que já virou ídolo e a gente vai falar do Caleri. Mas esses 4, eles não podem ser chamados de intocáveis. Porque o Lucas Moura tá chegando. Com o Carpini, muita gente estava falando, o Carpini tá jogando 4-2-4, não pode jogar 4-2-4. O Zubeldia chega e faz um time com 2 atacantes, num quarto, pra mim, num quarto 4-2. O Luciano de segundo atacante, Ferreirinha pela esquerda, o André Silva pela direita. E ninguém falou que é um 4-2-4. E que é um problema ser um 4-2-4. Mas havia mobilidade. Os 2 pontas chegando, os 2 pontas voltando. E defendendo um 4-4-2. Veja que ele mudou bem, porque ele abriu mão de 3 zagueiros e ele jogou 2 pontas abertos, 2 pontas com responsabilidade defensiva, mas com responsabilidade de criação também. Então, o São Paulo foi muito ofensivo e fez o que Tele Santana não fez. Blasfêmia que eu tô falando, né? Em 92, o São Paulo na semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, o São Paulo jogou a semifinal de 92 da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Ganhou no Morumbi 3-0, mas perdeu em Guayaquil por 2-0. E ontem o São Paulo venceu em Guayaquil por 2-0. Porque o que acontece é o seguinte, o André Silva foi contratado para ser reserva do Caleri. E ele está virando o titular coringa em todas as posições do ataque. Ele pode jogar aberto na direita, ele pode jogar como ponta de lança por trás do centroavante, ele pode jogar como segundo atacante, ele pode jogar como ponto esquerdo. Ele tem essa versatilidade. Então o São Paulo ganhou um titular. E isso é muito positivo. Só que o São Paulo deixou de ter o reserva do Caleri.
de novo, né? Porque vai ter um momento que o Caleri pode machucar, que o André Silva pode jogar bem, como reserva do Caleri, mas ele vai estar desgastado porque está jogando todo dia. Não tem problema. Ganhou um Coringa, e um Coringa que pode ser reserva do Caleri, mas não será apenas isso. Se você fez uma pré-temporada para ter um time jogando num estilo, se você pegar esse mesmo time com preparo físico que foi programado e fizer marcar individual o campo inteiro, você pode causar lesão, você pode causar problema, você pode causar desgaste físico, você pode cansar no segundo tempo e tomar gol no segundo tempo. Então, primeira observação, ele marcou por zona. Isso foi importante por entender a característica física da equipe. Aí a resposta foi, gostamos sim. É preciso ter calma. É só o primeiro jogo, mas ele tem muito conteúdo. Essa é a impressão resumida do que está pensando o São Paulo dentro do CT Barra Funda, ou neste momento dentro do avião, sobre os primeiros dias do Zubeldia. Ele tem muito conteúdo, ele tem muito conhecimento para passar. E esse é o primeiro ponto positivo, extremamente positivo. Agora, vai ser uma sequência de jogos, uma montagem de uma nova equipe. Como ele mudou taticamente tudo o que vinha sendo feito, né, é mesmo um novo time que nasceu no jogo de ontem. O Júlio Casares, presidente do São Paulo, na zona mista ontem, fez um forte desabafo contra a arbitragem. Vamos conferir o que disse o presidente do São Paulo, registro do nosso Giovanni Chacon. Vamos lá. Minha gente, eu não queria estar aqui de novo para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. Já teve um pênalti dado ao Santos com a presença do VAR quando a Edna não marcou pênalti. Depois teve a expulsão contra o Bragantino do Arboleda, nitidamente que não era lance para expulsão. E hoje foi um absurdo. A Federação Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Caleri foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri e o Caleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante jogos 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído aí do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. Tá? A culpa é da arbitragem. Quando começa já a botar o Abel no meio, eu acho que todo mundo quer falar do Abel, entendeu? Também é chato isso. Eu acho que tem uma perseguição ao Abel Ferreira, porque o cara chegou no Brasil e ganhou tudo, porque o cara chegou no Brasil e ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 Brasileiros, ganhou Copa do Brasil. Tem uma perseguição ao cara, é o jeito dele. Agora, não pode culpar o Abel pela vergonha que é a arbitragem no futebol brasileiro. O Abel reclama. Se ele reclama, tá bom, a arbitragem que expulse. Agora, falar que o Abel tá pitando o jogo, falar que o árbitro marcou por causa do Abel, aí não.